e que, portanto, não consegue entender o seu próprio estado diante de Deus, não consegue ver o que está errado com os pecados, o que está errado com o que eu estou fazendo, todo mundo faz, qual é o problema disso que eu estou fazendo? Ele não consegue ver. Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, e ele nem consegue ver isso, que esse é o estado em que ele se encontra, Ela aprecia e ela tem prazer na coisa errada. Não somente ela não faz muita diferença entre uma coisa ou outra, mas quando ela pratica o que é errado, ela tem prazer em fazer essas coisas. E aí ela procura justificar por que faz tais coisas, como o marido que trai a mulher, acha isso natural porque deixou de gostar da mulher e agora acha essa mais atraente. Há um processo de justificação, né? Do tipo assim, não, eu roubei a empresa, ou eu sou desonesto nos meus negócios, porque se eu for pagar tudo quanto é de imposto, ou se eu for andar certinho, o meu negócio vai quebrar e por aí vai. Ele começa a justificar esse tipo de coisa, e não somente isso, mas aí encoraja e defende quem faz coisas semelhantes. E quando isso acontece, quando uma pessoa está entregue a uma disposição mental reprovada, ela não aceita correção, ela não aceita crítica, ela não vê em que ela está errada, ela não percebe a necessidade de mudança e ela hostiliza tudo aquilo que parece ameaçar o seu estilo de vida. Acabei de descrever para vocês a mentalidade moderna dos nossos dias. É assim que as pessoas pensam, é assim que elas agem, é dessa maneira que funciona a cabeça delas, é dessa forma que elas justificam as coisas que elas fazem. A mente delas não é mais capaz de discernir o certo e errado, de avaliar as consequências. Ao contrário, tem prazer em fazer aquilo que é errado, e não somente fazer, mas justificar, esconder o que faz, dar desculpas, ou enfim, tentar de alguma forma hostilizar qualquer pessoa ou qualquer ideologia que venha contra o pensamento e a prática delas. Isso é o que o apóstolo Paulo descreve aqui como sendo uma mentalidade, uma disposição mental reprovável ou reprovada por Deus, porque ela não consegue mais enxergar a verdade, ver a verdade, discernir o certo do errado. Lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, ele trata desse mesmo assunto em outras palavras, que nos ajudam a compreender ao que ele se refere. Eu estou aqui citando o verso 17 do capítulo 4, quando Paulo escreve aos Efésios e diz: isso, portanto, eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, o entendimento se obscureceu, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É a mesma coisa. Paulo está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Ele fala dessa vaidade dos pensamentos, do coração entenebrecido, da mente obscurecida, da insensibilidade e da avidez para praticar todo esse catálogo de 21 coisas que está aqui. E que descreve não somente o mundo daquela época, mas a nossa sociedade hoje. Descreve o mundo em que nós vivemos. E vamos ser honestos, descreve o que nós somos. Descreve aquilo que nós somos no íntimo. É isso que nós somos diante de Deus. A nossa mente, ela não funciona mais com essa clareza. É claro que eu não estou me referindo aqui à questão da capacidade intelectual. Porque o homem quando eu falo homem, é genérico, homem e mulher, não é? Nós somos capazes de aprender, de estudar, de pesquisar, de aumentar o nosso conhecimento, dar contribuições para a ciência. Não é esse tipo de mentalidade ou de mente que nós estamos nos referindo aqui, mas essa capacidade moral, espiritual, de discernir aquilo que diante de Deus é certo ou errado e fazer as escolhas corretas, fugir do erro, e lamentar o erro,
odiar o erro e não justificar os seus atos. Então, é desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Agora, de onde vem isso? Porque certamente Deus não nos criou dessa forma. A palavra de Deus nos diz que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que aconteceu que nós chegamos nesse estado que é descrito aqui? Paulo aqui menciona duas causas para essa condição mental. A primeira delas, ainda no verso 28, é o desprezo por Deus. Veja o que diz o verso 28 que nós lemos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, a primeira causa aqui que Paulo aponta para essa mentalidade que domina a raça humana é que o desprezo do conhecimento de Deus. E o que isso significa? Nós já vimos desde o capítulo 18 que Deus se revelou à humanidade. Deus não ficou desconhecido, incógnito, anônimo, mas Ele se deu a conhecer à humanidade. No capítulo 1, no verso 18, diz que a ira de Deus se revela do céu. Então Deus do céu revelou que Ele existe e que Ele está irado com a desobediência do homem. Essa é uma consciência que está no coração de cada pessoa que vem a esse mundo. Mesmo a pessoa mais bruta que possa existir, ignorante, pagã e bárbara que possa existir, ela tem esse conhecimento na sua consciência de que há um Deus e que esse Deus está irado pelos seus maus feitos. E não só isso, não satisfeito em se revelar na consciência do homem, Deus se revela pela criação, como diz o verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, toda a criação fala de Deus, nós estamos cercados da glória de Deus por dentro e por fora, Ele está em todo lugar, está ao nosso redor. Por isso que Paulo diz aqui no final do verso 20, os homens são indesculpáveis. Não tem ninguém que no dia do juízo vai poder dizer assim, eu não sabia que havia um Deus e que esse Deus era santo e que esse Deus tinha o certo e tinha o errado. Não há ninguém que possa apresentar uma defesa diante de Deus no dia do juízo, porque Deus manifestou-se na consciência e na criação, de forma que todas as pessoas são responsáveis diante de Deus por esse conhecimento. Mas o que os homens fizeram com essa revelação de Deus, com esse conhecimento de Deus? Voltando para o verso 28, o apóstolo Paulo diz, eles desprezaram essa revelação de Deus. E esse desprezo é universal. É universal, é cometido por todos. Desprezar aqui significa não aprovar, literalmente na língua grega. Não aprovaram ter Deus no seu conhecimento. Está escrito assim, literalmente. Não aprovaram Deus. Do tipo assim, eles olharam, examinaram e disseram, não, vamos desprezar isso aqui, não tenho interesse, não quero saber desse Deus, eu quero seguir a minha vida. Eu quero adorar quem eu quiser adorar, eu quero servir a quem eu quero servir, quero viver do jeito que eu quero viver, e eu não quero nenhuma divindade lá do céu dizendo para mim o que é certo ou errado, tolhendo a minha liberdade, eu quero viver da forma que eu tenho vontade de viver. Eles desprezaram essa revelação que Deus fez de si mesmo, ou seja, não aprovaram, acharam que não valia a pena reter esse conhecimento de Deus, não deram aprovação nem reconhecimento ao Criador de todas as coisas, por isso desdenharam, rejeitaram, deixaram de lado, enfim, é um processo mental que Paulo já descreveu e nós já vimos isso no verso 21, não é? Voltando um pouquinho, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, depois no verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, e em vez então de aceitar a revelação de Deus e adorar a Deus, eles começaram a adorar a si mesmos e adorar os animais. Aves, quadrúpedes, répteis, é só olhar as religiões antigas, as religiões pagãs e modernas, onde se adora a natureza, de uma forma ou de outra. Então, essa é a causa da mentalidade reprovada, porque eles reprovaram o conhecimento de Deus que faria com que a mente deles funcionasse da maneira correta.
Mas uma vez que você rejeita a luz de Deus, a sua mente entra em trevas, por mais intelectual que você seja. Você não consegue mais perceber as questões, as respostas básicas, as respostas para as questões básicas da vida. E fica como que tateando, um mundo sem sentido, nada mais faz sentido. A dor, a violência, as coisas que acontecem, a providência, o amor, o carinho, a misericórdia, quem somos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, por que coisas ruins acontecem, por que coisas boas acontecem, por que isso, por que aquilo, desprezaram o conhecimento de Deus, e a mente então, ela perde o referencial. Todo mundo que viaja, como eu gosto de viajar também, sabe o que é entrar numa zona onde o GPS perde o sinal do satélite, e você tem uma encruzilhada na frente, aqueles cruzamentos de estrada, não é? E você não conhece, depende completamente do satélite para dar o referencial, e você está perdidinho. Essa mente reprovável, porque ela perdeu o referencial, né? Rejeitou o conhecimento de Deus, desprezou esse conhecimento de Deus que Deus havia dado. Então essa é a primeira razão. Não é? Essa é a primeira razão. A segunda razão que Paulo dá para essa mentalidade reprovável que caracteriza a nossa raça é que Deus, por sua vez, entregou os homens a essa mentalidade. O que é que aconteceu aqui? Vamos voltar para o verso 28. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, conhecimento que Deus deu de si mesmo, na consciência e na criação. Então, o próprio Deus os entregou a essa disposição mental reprovável. Ou seja, Deus os entregou a si mesmos. Deus disse para eles: seja feito a sua vontade, seja feito do jeito que você quer. É isso que vocês querem? Vocês viraram as costas para mim, vocês me menosprezaram, me rejeitaram, vocês querem viver por vocês mesmos? Tudo bem, eu vou entregar a vocês a mente de vocês, a maneira de pensar de vocês, e o resultado é isso que Paulo chama de mente reprovável. Nós já vimos nas mensagens anteriores que Deus, como castigo ao homem por conta dessa rejeição que o homem fez de Deus, que Deus primeiro os entregou à imundícia. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus depois os entrega às paixões infames. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E agora Paulo diz que Deus os entrega a uma mente reprovada. Que é o final de tudo isso. É quando finalmente a pessoa perde a capacidade de entender, discernir, enxergar, chegou no fim. Um dos dons mais preciosos que nós temos é a capacidade de pensar, de discernir, de avaliar, de entender, de reconhecer. A memória, como faz bem para nós, não é? Memória, a gente lembra das coisas, das boas, das ruins também. Discernir e fazer cálculos e imaginar a lógica que nos ajuda a dizer qual vai ser o resultado dessa decisão que eu vou tomar aqui. A mente é um privilégio, é uma coisa gostosa você ter domínio da mente, uma mente clara, que coisa privilegiada. E nós sabemos como aflige as pessoas quando algumas daquelas doenças que se constituem distúrbios, elas tiram essa capacidade da pessoa, a pessoa perde a capacidade de reconhecer os outros. Às vezes ela está numa espécie de esquizofrenia, fica ouvindo vozes, não é? Ou uma bipolaridade, a mudança de humor de uma situação para outra, sociopata, que ele não tem sentimentos mais pelas pessoas, algumas doenças degenerativas que a pessoa vai perdendo o reconhecimento, não consegue saber mais onde está e tudo mais. Imagine tudo isso transferido para o mundo espiritual. É isso que Paulo está descrevendo aqui. É uma mente acometida desses distúrbios causados pelo pecado e que, portanto, não consegue entender o seu próprio estado diante de Deus, não consegue ver o que está errado com os pecados, o que está errado com o que eu estou fazendo, todo mundo faz, qual é o problema disso que eu estou fazendo? Ele não consegue ver. Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, e ele nem consegue ver isso, que esse é o estado em que ele se encontra, Veja que essa entrega de Deus é uma entrega punitiva. O castigo do pecado é pecado. Eu estava lendo um comentário que o pastor disse que
Alguém chegou para ele e disse assim: pastor, a AIDS é o pecado da homossexualidade? Ele disse: não, o pecado da homossexualidade é a homossexualidade mesmo. É isso mesmo, a AIDS é uma doença como qualquer outra, câncer, vem, não é? Mas o castigo do pecado é mais pecado, e o castigo para reprovar a Deus é uma mente reprovada. É interessante porque há um trocadilho aqui no original que não aparece na nossa tradução. No verso 28, né? E por haverem reprovado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. Há um trocadilho original, intencional aqui no original. Ou seja, Deus está dando o castigo na proporção justa. Vocês me reprovaram, então eu vou entregar vocês a uma mente reprovada. A Bíblia diz que uma mente reprovada é caracterizada por escuridão, confusão e uma sequência de decisões que nos afastam da vontade divina. É uma mente que perdeu o discernimento espiritual e se torna um instrumento do pecado. As Escrituras nos ensinam que a sabedoria divina é como uma luz que nos guia, enquanto uma mente reprovada é envolta na escuridão. Tiago 1,5 nos encoraja dizendo: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, o que implica que Deus deseja nos guiar e iluminar nossos caminhos. Mas, se ignoramos essa sabedoria e preferimos a nossa própria compreensão, nos expomos a um estado de rebelião contra a verdade de Deus. Um aspecto notável de uma mente reprovada é como se distancia dos princípios sagrados e se entrega a desejos carnais. Em 2 Pedro 2,22, lemos que o cão voltou ao seu vômito, uma imagem vívida que descreve a futilidade de voltar àquilo que nos contamina. Essa rejeição do que é puro e a escolha do que é prejudicial revelam uma mente que não está em sintonia com os pensamentos de Deus. Quando permitimos que nossos pensamentos sejam moldados pelas influências do mundo, pela cultura e pela mídia, corremos o risco de incorporar valores que são contrários ao reino. Devemos reconhecer que, como seres humanos, somos propensos a erros. O apóstolo Paulo, em Romanos 12,2, nos exorta: e não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, Paulo nos oferece uma chave vital: a transformação mental através da renovação. Essa renovação vem de um relacionamento constante com Deus, através da oração, meditação na palavra e comunhão com os irmãos. Se deixarmos que os desafios e as distrações da vida nos afastem desse ciclo de renovação, riquezas de sabedoria espiritual se perdem e nossas mentes começam a se distanciar do fundamento da verdade. Uma mente reprovada não apenas afeta nossa própria vida, mas também tem um impacto profundo nas vidas daqueles ao nosso redor. Quando perdemos o discernimento espiritual, tornamo-nos como guias cegos, incapazes de orientar outros no caminho da verdade. Em Mateus 15,14, Jesus nos avisa sobre os guias cegos. Se nossas mentes não estão sintonizadas com a sabedoria de Deus, como podemos ajudar outros a andar na luz? Neste ponto, devemos considerar a responsabilidade que temos como cristãos. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 15,33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. As influências que nos cercam podem moldar nossas mentes de forma a nos afastar da verdade. Se não mantivermos um ambiente que promova a verdade e a sabedoria de Deus, corremos o risco de sermos influenciados por ideias que enfraquecem nossa fé e nos afastam da direção divina. Queridos, é essencial que examinemos nossas vidas e busquemos diligentemente a sabedoria que vem de Deus. Em Colossenses 3:2, somos exortados a buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está. Envolver-se com as verdades de Deus permite que nossa mente seja renovada, ajustando nosso foco ao que realmente importa. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele proporciona discernimento e clareza, e nossas vidas começam a refletir a luz da verdade divina. Por fim, ao refletirmos sobre uma mente reprovada por Deus, somos chamados à ação. Precisamos estar vigilantes em nossas escolhas, em nossa interação com o mundo e em como alimentamos nossas mentes. Se você percebe que seus pensamentos têm se afastado da verdade de Deus, é hora de buscar a renovação. Peça ao Senhor para restaurar sua mente, para limpar qualquer confusão e trazer de volta a luz da sua verdade.